vamos falar de uma coisa assim, que para mim é fantástica, né? Ramatiz, na verdade, ele sempre me atraiu, né? Exatamente por essa simplicidade e ao mesmo tempo complexidade dos seus ensinamentos, né? E por aquele caminho que ele baliza para todos nós como um caminho inexorável para cada ser que existe no universo. O caminho da arcangelitude. Não adianta. Ramatiz é bem claro nos seus ensinamentos. Se você quiser ser um arcanjo, você será. E se você não quiser ser um arcanjo, você será também. Porque Deus criou você para a felicidade, né? Ele não perguntou se você quer ser feliz ou não. Existem leis equânimes, matematicamente justas, e que vão levando o princípio espiritual do reino mineral até o reino arcangélico, para que ele se torne também um Cristo cósmico, um Logos, um ser que possa colaborar com aqueles que vêm atrás, né? E uma das coisas muito importantes para mim, dentro do ensinamento de Ramatiz, e também eu posso até dizer que, de certa forma, é aquilo que me atraiu demais em Ramatiz, é a ligação de Ramatiz com Jesus e com o Evangelho. Eu não conheço nenhum livro do Ramatiz que ele não fale de Jesus em quase todas as páginas. Como o Zé Américo, foi você que fez, não, foi o Eduardo fez um levantamento lá, de quantas vezes o Ramatiz falou sobre um determinado assunto, eu não me lembro. E uma vez eu também fiz isso. Eu falei assim, eu quero ver quantas vezes ele fala de Kardec e quantas vezes ele fala de Jesus. E eu peguei o livro Mediunismo. Gente, eu fiquei impressionado. Quase todas as folhas tinham alguma citação sobre Jesus. Kardec um pouco menos, mas Jesus em toda a obra de Ramatiz é permeada por essa verdadeira veneração que ele tem por Jesus, né? Com todo o respeito a Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, mas eu não conheço nenhum espírito que fala de Jesus com tanto amor, com tanto carinho, né, como Ramatiz. É impressionante. Todos os seus ensinamentos se reportam ao Evangelho de Jesus, né? Todos os ensinamentos de Ramatiz falam dessa cosmicidade dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Então hoje, nesse nosso seminário sobre saúde, né, já tivemos palestras assim fantásticas, né? O Dr. Sidney Federman, o Eduardo, o José Américo, mostrando realmente aspectos fantásticos do nosso equilíbrio energético e físico. Agora, Ramatiz é muito claro, né? O grande objetivo é a cura do espírito. O grande objetivo da nossa caminhada é o equilíbrio do ser, de uma forma holística, é claro, mas holística que vai partir sempre do grau de desenvolvimento espiritual. O espírito superior não tem doença, o espírito superior não tem desequilíbrio, o espírito superior não tem problemas em centro de força, não tem desequilíbrio elétrico, eletromagnético, não tem nada disso. Então, nos mundos superiores, por exemplo, Ramatiz, a primeira obra de Ramatiz, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, fala de uma super civilização marciana onde não existem doenças. Ponto. Né? Porque vocês hão de ouvir, né, que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele deixa pra gente todas essas ferramentas, né? Homeopatia, homotoxicologia, mais não sei o que, mais isso, mais medicina natural, alopatia, biocibernética Ramatiz e tal, mas tudo isso ainda é apagar incêndio. Ainda é apagar incêndio. O ideal é o dia que nós não precisarmos de nada disso. Nós já estivermos tão equilibrados, já estivermos vivendo em consonância com as leis divinas, que nós não vamos precisar mais de cura, porque não vamos ter mais doença. É que nem a questão do perdão. Ramatiz diz assim, será que Deus perdoa? E o Ramatiz ele diz, não, Deus não perdoa. Porque para perdoar precisa se zangar. E Deus não se zanga, então Ele não perdoa. Né? Essa ideia de que Deus perdoa, que as religiões apregoaram no passado, o Ramatiz, eu acho que ele está certo. Né? Eu só preciso perdoar o Zé Américo se eu ficar bravo com ele. Se eu não ficar bravo, se o Zé Américo, vamos supor, ele não faz isso, ele é o meu amigão. Mas se ele pisar na bola comigo e eu compreendê-lo, não, coitado, o Zé não estava bom, ele estava com algum problema, ou está doente, ou teve alguma... Se eu compreendi, pronto, acabou, não preciso perdoar, eu compreendi.
né? E será que Deus não sabe das nossas imperfeições? Ele que nos criou, né? Se Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo, né? Onipresente, onipotente, mas Ele saberia. É que nem aquela história do diabo, né? Como que Deus, um ser perfeito, ia criar um filho que depois ia se virar contra ele e perturbar os seus filhos pela eternidade? Não tem lógica. Se Deus, né, o Leon Ramatiz é que fala isso, se Ele é onisciente, Ele sabia que aquele filho ia virar diabo. Então por que ele fez isso? Né? Para depois perturbar os filhos dele. Então é a mesma coisa. Por isso que o Evangelho de Jesus, segundo Ramatiz, é a grande sacada. É o grande caminho para todos nós, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Ramatiz e a saúde espiritual, né? E o Evangelho de Jesus. Tá? Bom, para quem não conhece muito bem o nosso amigão, né? Como eu disse, ele gosta de ser chamado de amigo e irmão. Ele nasceu na Indochina, ele viveu no século X, por volta do ano de 920, 930, mais ou menos, na Indochina, na fronteira da Índia com a China. E o nome dele lá era Swami Sri Ramatiz, que é uma chave esotérica, tem todo o significado esotérico, tá? Só rapidinho, para quem não conhecia. Ele era um monge ocultista, fundou um templo lá na fronteira da Índia com a China, onde ele iniciou 73 discípulos, tá? Segundo ele mesmo nos informou. E desses 73 discípulos, muitos estão encarnados no Brasil, alguns na América do Sul, outros na Europa, e alguns estão no espaço, trabalhando nas correntes de luz, juntamente com Ramatiz. Algum tempo atrás, duas fraternidades que trabalhavam no espaço, a Fraternidade da Cruz, que era uma fraternidade de espíritos que trabalhavam no Ocidente, na linha do cristianismo, com as energias laranja, no campo da cura. Se juntou com uma outra fraternidade, que era a Fraternidade do Triângulo, que trabalhava no Oriente com a energia azul celeste. E formaram a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é o dirigente, tá? Então eu passei isso aqui só para a gente entender melhor, talvez pessoas que ainda não conhecem bem o Ramatiz. Nessa encarnação, ele foi um monge, por isso que ele se apresenta com uma vestimenta, né, sacramental, uma vestimenta monástica, vamos dizer assim. Tá? E agora, né, que nós estamos vivendo esse momento de nova era, New Age, muitos dizem, né, a nova era, a chegada da era de Aquário e tal, e eu sempre digo, né, e Ramatiz me ensinou isso também, que na verdade a nova era começou há 2000 anos, né, não começou agora, né, tudo mudou. Jesus foi a curva no caminho, tudo mudou. Essa nova era, a era da espiritualização, a era do mentalismo, tudo isso que hoje a gente cultua, começou há 2000 anos atrás, quando Jesus chega na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante que eu quero dividir com vocês. É um espírito israelita. Ele diz assim: um dia, Deus, em sua inesgotável bondade, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Uma coisa tão fantástica, mas tão fantástica, que dividiu a história. Ramatiz vai nos dizer, no livro Jesus e a Jerusalém Renovada, que só o fato de Jesus encarnar na Terra, só a sua encarnação na Terra, já fez uma limpeza na aura do planeta, né? Porque, como diz o Zé Américo, nós somos um campo energético. E todo campo energético tem uma irradiação. Há uns tempos atrás, alguns cientistas americanos vieram no Brasil e fizeram experiências com o Chico Xavier, chegaram à conclusão que a aura dele tinha 12 metros de comprimento, né? No começo do século, um pastor, um reverendo e uma mulher, né? O pastor era o nosso querido Levi Bider e a mulher era a Anne Beza. Eles estavam lá em Aidar, na Índia, e eles estavam dando uma volta lá, porque eles estavam estudando lá, junto com o Tibete, na Índia, e eles foram na praia de Aidar. E tinha duas crianças brincando na praia. E nada, até aí nada demais, né? Só que a aura de uma das crianças era do tamanho da praia. Era o Krishnamurti, tá? Mas vocês têm uma ideia. Então eles adotaram lá o menino, levaram ele para a Inglaterra, criaram ele, e depois começaram a falar que ele era o Messias e tal, e ele saiu fora da sociedade teosófica. Tá, Buda. Existe uma lenda na Índia que o Buda, quando ele se deslocava de uma cidade para outra, quando ele estava a 30 quilômetros, já se sabia que o Buda estava chegando, já mudava tudo.
Mudava o ar, mudava os pássaros, mudava tudo. A aura do Buda tinha 30 quilômetros, mais ou menos, né? 12 do Chico, tamanho da praia do Krishnamurti, 30 quilômetros do Buda. A aura de Jesus envolve todo o planeta. E Ramatiz nos fala que quando ele encarna, ele faz uma asepsia em toda a aura planetária. E dali para frente, a iniciação se tornou, vamos dizer assim, apanagem de todos. Aquilo que antes era feito em quatro paredes, de uma forma hermética, só para meia dúzia de privilegiados, a partir da passagem de Jesus na Terra, o caminho, né, da iniciação se abre para todos aqueles que estiverem preparados e que o quiserem. Tanto que ele vai dizer, não há nada oculto que não deva ser revelado, né? E com o tempo as coisas vão chegando. É um acontecimento cósmico mesmo a passagem de Jesus, né? Tanto que fenômenos fantásticos aconteceram nos céus de Belém. Espíritos de alta hierarquia se materializam e cantam, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. O Messias chegou. Então é um acontecimento que a gente nunca mais vai esquecer. Vamos lembrar um pouquinho dele? Pois é. É muito importante nós entendermos quem é Jesus, quem foi Jesus, a dimensão, né, cósmica desse Espírito que, certa feita, disse assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que esse mundo fosse mundo. Será que dá para entender isso? Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Que antes que a Terra fosse formada, ele já era um Espírito puro. Então vocês vejam, né? Hoje a ciência comprova que a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então há 4 bilhões e meio de anos Jesus já era um Espírito puro. Ramatiz nos fala que os mundos em que Jesus completou o seu processo evolutivo, porque o processo é o mesmo, a estrada é a mesma, ele passou por tudo isso que nós passamos, já se tornaram poeira cósmica há bilhões de anos. Emmanuel psicografou um livro, aliás, Chico Xavier psicografou um livro do Espírito Emmanuel, todo mundo deve conhecer, chamado A Caminho da Luz. Não sei se vocês já viram esse livro. E o primeiro parágrafo desse livro diz assim, é muito revelador esse primeiro parágrafo: existe uma comunidade de espíritos puros
encarregadas do destino do sistema, dos destinos do nosso sistema, sistema solar, da qual Jesus é um dos membros. Então, já não é o máximo como muita gente acha ainda, né? É um dos membros. E Emmanuel diz assim: essa comunidade de espíritos puros se reuniu 2 vezes até hoje nas proximidades do astral terreno. A primeira foi quando foi formado o planeta, quando desprendeu-se uma massa ígnea do Sol e foi formada o planeta Terra. Então Jesus participou da formação do planeta Terra. Olha só que coisa maravilhosa. Há quanto tempo esse espírito nos carrega no colo, né? Como diz na poesia Rastros na Areia. E a segunda vez, o Emmanuel diz, foi exatamente quando se decidiu, se tomaram as providências necessárias para a sua descida à carne. Então é muito importante. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, depois de receber uma série de orientações dos espíritos, ele perguntou para os espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Né? Vocês estão dizendo aí que a gente tem que ser bom, tem que ser paciente, tem que ser amoroso, tem que ser calmo, tem que fazer caridade, ser fraterno. Existe um modelo, alguém em que nós possamos nos mirar? E a resposta é fantástica, né? É uma das, talvez, se não é a mais curta, é uma das mais curtas do Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo uma das mais fantásticas e objetivas. Os espíritos responderam para Kardec, né? Então ele perguntou: existe um modelo? A resposta foi a seguinte: vede Jesus. Só isso. Não falaram mais nada. O espírito de verdade só diz isso: vede Jesus, né? E aí Allan Kardec vai fazer um comentário, né, explicando mais ou menos essa ideia. E ele vai dizer: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade da Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, vocês vejam bem, né? Eu sempre costumo fazer uma historinha que define muito bem. Eu pergunto para as pessoas: o que é o Evangelho? Aí um engasga daqui, outro engasga dali. Não, é a lei de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Outros dizem: o Evangelho é tudo. O Evangelho é a vida. E olha, na verdade, é muito importante nós entendermos realmente o que é o Evangelho, né? Então nós vamos pensar assim: um dia vou fazer uma historinha, bem historinha mesmo, né? Aliás, é muito gostoso ensinar ou exemplificar através de historietas. Essa história, ela é uma pura ficção, obviamente, porque nós espíritas não acreditamos nisso que eu vou falar. Mas vamos dizer assim que um dia Deus estava lá no céu, né? E aí ele olhou para a terra e falou, pensou com ele, falou: puxa vida, essa turma da terra está bem encrencada, viu? Eles estão precisando de ajuda. Aí tinha uma turma de anjos assim perto, e Deus falou assim: olha gente, eu preciso de alguém aí para ir lá na terra ajudar os cabeção lá na terra. Eles estão batendo cabeça. Eu preciso que um de vocês vai lá e me ajuda. Aí um carinha lá levantou a mão e falou: tô nessa, pai. Aí Deus falou: Jesus, vem cá então, quero conversar com você. Chamou Jesus no cantinho e falou assim: ó, é o seguinte, cara, eu quero que... essa é boa. É o seguinte, cara, é bom. Bom, vocês me conhecem, o cheio de alegria, né? Então tem que ser assim mesmo. Aí Deus chamou Jesus no cantinho e falou assim: ó, é o seguinte, cara, eu preciso que você vá para a terra e viva da forma como cada um precisa viver para ser feliz, tá? Só quero isso. Você não precisa mais nada, não precisa escrever nada. Eu quero que você viva da forma como eles precisam viver. E eu vou mandar uns carinhas, uns cabras que vão junto com você. E eles vão ficar de olho em você. Do jeito que você andar, eles vão olhar quando você parar, quando você sorrir, quando você mexer a mão. E eles vão ficar de olho. O dia que você desencarnar, eles vão escrever a história da sua vida. E isso vai ficar sendo o mapa da mina. Vai ficar sendo o código definitivo. E foi exatamente o que aconteceu. Ramatiz nos fala que o Evangelho de Jesus é vida. Jesus não foi um teólogo ou um teórico que escreveu uma tese. Jesus viveu.
o livro O Sublime Peregrino, Ramatiz vai nos dizer que cada ponto, cada vírgula, cada parágrafo do Evangelho foi vivido por Jesus, né? Porque assim a gente não pode dizer aquilo que ainda muita gente diz, né? Quando você fala para uma pessoa assim: calma, rapaz, eu não sou Jesus. Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Né? Faz uma prece: eu não sou Jesus, né? Mas nós não podemos fazer isso, porque ele nasceu normalmente de ato sexual. José e Maria transaram mesmo, na cara de pau, tá? Negócio de Espírito Santo é papo furado, tá? Ela teve um parto normal. O Ramatiz fala o seguinte: se Jesus veio para ser o nosso instrutor, ele não ia entrar pela porta do fundo. Como que ele ia ensinar a gente a viver se ele já chegava de uma forma diferente? Se ele já chegasse de uma maneira de exceção ou com algum privilégio? Não tinha privilégio nenhum, não. Apesar de ter uma corte de espíritos angélicos que o acompanhava, segundo Ramatiz, ele não tinha privilégio nenhum, viveu como nós. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, não era compreendido pela família, não era compreendido pelas pessoas, foi traído, foi enganado, passou por quase tudo que a gente passa. Então, exatamente por isso. Porque olha, eu sempre falo uma coisa: se Jesus viesse numa nuvem cheia de anjos e falasse: olha gente, vocês têm que ser assim, assim, tem que perdoar, tem que ser calmo, tem que não sei o que, tem isso, eu ia falar para ele: desce aqui, vem aguentar minha sogra para ver se você é bonzinho desse jeito, né? Eu não teria muita força a sua mensagem, né? Porque é vivendo mesmo. Mas Jesus não foi assim. Jesus viveu. Então o seu Evangelho é realmente a história da sua vida contada por seus amigos. Os apóstolos foram aqueles que viram o que ele fez, e esse Evangelho tem o poder de nos transformar em anjos, né? Realmente o Evangelho de Jesus, segundo o Ramatiz, vamos ver o que o Ramatiz fala sobre o Evangelho. Ele diz o seguinte: o Evangelho é uma síntese para orientar o comportamento humano na Terra, na mais perfeita sintonia com os postulados científicos das leis do macrocosmo, né? Ou seja, o Evangelho é a lei na Terra, em Alfa de Centauro, em Júpiter, Saturno, Vênus, São Miguel Paulista, Tatuapé, Tucuruvi, em qualquer lugar. E é óbvio, né? Deus não tem duas leis, a lei é uma só, que Jesus, de uma forma assim fantástica, sintetizou em uma frase: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente fica aqui uma hora fazendo a palestra e não consegue dizer o que ele disse em uma frase. Que isso é apanágio dos espíritos puros, daqueles que já alcançaram a grande sabedoria. É Ramatiz ainda quem nos diz: as regras do Evangelho, ensinadas para a vivência correta e evolutiva das humanidades nos mundos físicos, correspondem aos mesmos esquemas disciplinadores da vida das constelações, dos planetas e asteroides pulsando no universo. Então o Evangelho é ciência cósmica. O Evangelho vai nos ensinar a ter a força espiritual. Ramatiz vai dizer o seguinte: que o homem evangelizado é o verdadeiro super-homem, né? É o espírito evangelizado. Por quê? Porque não tem doença, porque não tem mais violência, porque não tem mais medo de nada, porque está livre, né, de toda essa transitoriedade, dessa relatividade dos planos carnais, das vidas, das encarnações de sofrimento, daquilo que os hindus chamam de samsara, né, a roda das reencarnações de sofrimento e de dores. O super-homem lá, o Clark Kent lá no filme, ele é muito fraquinho, né? Qualquer pedacinho de kryptonita acaba com ele. Mas o super-homem espiritual não, né? Um Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Paulo de Tarso, todos esses seres são forjados na vivência do Evangelho. O Evangelho de Jesus é realmente essa força incrível, essa síntese das leis cósmicas. É muito legal, porque o Ramatiz vai nos dizer assim, que o Evangelho, ele é a síntese de tudo aquilo que todos os outros enviados falaram e daquilo que iriam falar no futuro ainda. Olha só que interessante. Então, os ensinamentos de Buda, de Krishna, de Hermes, de Antúlio, de Lao Tse, Zoroastro, Jesus enfeixou tudo isso num código simples,
objetivo e acessível a qualquer ser em qualquer latitude. Ramatiz nos explica na obra A Missão do Espiritismo que as outras religiões, as grandes religiões, elas são mais adequadas àquele determinado povo, àquele momento onde chegou o enviado, né? Então, para um chinês, para um japonês ser budista, é muito mais fácil que para um brasileiro, né? Para um hinduísta, né, seguir os ensinamentos de Krishna é muito mais fácil do que para um peruano, por exemplo, vamos dizer assim, né? Agora o Evangelho não. O Evangelho ele serve para o japonês, ele serve para o chinês, ele serve para o indiano, ele serve para o inglês, ele serve para o francês, ele serve para o brasileiro, para qualquer um, porque ele é universal. Jesus, nas suas parábolas, nos seus aforismos, ele coloca coisas que qualquer um entende. Ele conta uma historinha aparentemente despretensiosa, e nessa história são ensinamentos para a eternidade. Ramatiz nos diz que daqui a milhares de anos, hein, olha só, daqui a milhares de anos nós estaremos estudando o Evangelho ainda e descobrindo coisas dentro do Evangelho, tal a profundidade da mensagem do Mestre. O Evangelho, além de mensagem de fé, que desperta no homem o seu potencial divino, ainda miniaturiza as leis do cosmos e que podem ser investigadas cientificamente. Então vocês vejam bem, né? Se realmente toda a nossa dificuldade, ela provém da nossa imaturidade. E devido à nossa imaturidade, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções ainda não estão em consonância, em harmonia com a lei divina, né? Aqui no Ocidente, nós ainda quando pensamos em Deus, pensamos no velhinho de barba, né? Que julga, que condena, que manda para o inferno, que manda para o céu, que enfim. Mas no Oriente, né, Deus já é entendido como a própria lei divina. Então, o que nós precisamos fazer para sermos felizes? Nos adequarmos à lei, né? No livro Evangelho à Luz do Cosmos, Ramatiz vai dizer o seguinte, que evoluir é conhecer Deus. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós entendermos a verdade que permeia o cosmos, as leis que regem o dia a dia do espírito imortal na sua infindável peregrinação pelo universo, como diz o meu amigo Ramatiz, como sublime peregrino, né, do cosmos, mas nós vamos ficar fortes, equilibrados e sadios. Ora, se o Evangelho é a miniaturização do macrocosmo, das leis que regem o macrocosmo, então o Evangelho é realmente um tratado de cura definitiva, né? Não paliativo, mas definitivo. Quando nós conseguirmos atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções em consonância com o Evangelho de Jesus, é só, como diz na brincadeira, né? É só correr para o abraço. Acabou o sofrimento, acabou a dor, seremos espíritos já conscientes do nosso papel no universo, e aí com certeza passaremos a trabalhar, né? Porque espírito de luz, quanto mais elevado, mais trabalho. Ramatiz nos fala no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que o homem, na sua ignorância, na sua imaturidade, concebeu o universo da ociosidade. Então é aquela coisa, né? Se fôssemos bons, iríamos para o paraíso e ficaríamos lá na eterna beatitude. Quando na verdade é exatamente o contrário. Nos planetas mais evoluídos, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, os espíritos querem trabalhar cada vez mais as pessoas, não trabalhar menos, né? O sonho da maioria dos seres humanos da Terra é se aposentar para ir pescar. Deus o livre, né? Aí tem um infarto e puf, já era, né? Tem um infarto, tem um derrame e vai embora. Não, na verdade o trabalho, vai trabalhando, vai trabalhando. Eu me lembro que o José Maria Nogueira, não sei se vocês conhecem, o pai do Ronivon, foi presidente do Círculo Esotérico e tal, e eu era o seu secretário lá. Eu trabalhava junto com ele no Círculo, porque eu também sou esotérico, Zana Rosa também, né? Também é filiado. E nós trabalhávamos juntos, e ele já estava com 93 para 94, e ele dizia assim, eu que não vou parar de trabalhar, não sou besta, o dia que eu parar o velho me chama, eu vou continuar trabalhando, né? E o Evangelho de Jesus,
ele nos concita a trabalharmos. Batei e abrirá, buscai e achareis, pedi e obtereis. Jesus, ele não é, olha, fique tranquilo, tenha fé, meu irmão, que tudo vai dar certo. Não, se tiveres fé, direis a montanha, faz alguma coisa. Não adianta, eu tenho muita fé, eu vou transportar a montanha. Não, direis a montanha. Não fala que se você parar na frente da porta e ficar com muita fé, a porta abre. Não, bate, que aí a porta abre. Pedir e obtereis. Para que pedir se Deus sabe de tudo que a gente precisa? Não tem gente que fala isso? Para que rezar? Deus já sabe o que eu preciso. É lei cósmica. Quando você ora e quando você pede, você abre a porta, né? Porque Ele vai dizer: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gostoso, né? Todo mundo gosta dessa frase, não é verdade? Olha que legal. Vinde a mim, todo mundo que sofre, e eu aliviarei. Que bom, né? Seria muito fácil, muito simples, né? Se fosse só assim. Mas não, ele continua. Mas tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Ou seja, ele quer nos ajudar, mas nós queremos nos ajudar? Essa é a pergunta. É como se não só Jesus, mas os espíritos de luz, eles vivessem assim, ó. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E a gente não deixa, porque nós fechamos a porta, né? Nós não abrimos essa conexão. E existe uma lei no universo, que é a lei de sintonia e afinidade, que diz o seguinte, que ele não pode arrombar a porta, nem o obsessor e nem o espírito iluminado. Eu até brinco e digo assim, que o obsessor é o cara mais educado do universo. Vocês sabiam? Ele só faz o que você deixa. Se você não deixar, ele não faz nada. Ele é muito educado, né? Ele até tenta arrombar a porta, só que existe uma lei divina, não pode arrombar a porta. Nem o mentor não vai fazer isso, né? Dar uma bica na porta para arrombar, né? O obsessor tenta, mas não consegue. Só faz o que nós conseguimos. Então o Evangelho de Jesus vem realmente para nos trazer a saúde definitiva. A saúde do corpo, a saúde dos veículos sutis, a saúde física, etérica, astral, mental, a saúde total. Uma que quem alcança nunca mais perde, porque o espírito não retroage, né? O espírito nunca volta para trás. A Matiz vai nos explicar em Mensagens do Astral que a nossa consciência se forma pelo acúmulo de experiências, e o espírito não perde nada. Tudo que nós já passamos desde o dia que nós fomos criados está registrado na nossa mente, no subconsciente, que é o porão da alma, o porão do espírito. E aquilo é acessado via intuitiva a todo momento, apesar de nós não percebermos. Então o Evangelho de Jesus vai nos concitando a atitudes cada vez mais equilibradas, cada vez mais equânimes em relação às leis divinas e cada vez mais amorosas, né? Porque é o amor, gente. É só o amor. Jesus foi claro, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas dizerem assim: olha, você pode evoluir pelo amor ou pela dor. Isso é um absurdo. Ninguém evolui pela dor. E se Deus me colocasse no universo para evoluir pela dor, ele seria um crápula, seria um sádico, que me criou para evoluir pela dor. Nós só evoluímos pelo amor. A dor é só a campainha, a dor é o aviso, a dor é o alarme para mostrar que tem alguma coisa errada e que nós precisamos nos modificar, nos transformarmos, transmutar essa energia que está nos deixando de alguma forma desequilibrados. E o Evangelho tem o condão de nos propiciar as ferramentas necessárias. Jesus foi claro, não canso de dizer. Quando o fariseu, tentando enganá-lo, perguntou para ele qual era o maior de todos os mandamentos. Queria que ele dissesse que um era melhor que o outro, para ter um motivo para acusá-lo perante o sinédrio. Mas coitado, né? O fariseu não sabia que aquele ser estava a milhões e milhões de anos-luz na sua frente. E tentou pegar Jesus em contradição, em conflito, para acusá-lo. Jesus sorriu e calmamente disse para ele: olha, o maior de todos os mandamentos é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E arrematou: aí está toda a lei e os profetas. Toda a lei.
Há 20 e poucos anos atrás, um mentor espiritual, o Abel Monsenhor, ou Ojiba Hadid, que é o seu nome de batismo, ele me disse que o amor era uma coisa simples, mas ao mesmo tempo complexa. E eu pirei, porque eu não conseguia entender naquele momento, eu estava iniciando ainda na espiritualidade, como que uma coisa poderia ser simples e ao mesmo tempo complexa. Mas vocês vejam, é simples. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Mas quantos milhões ou bilhões de anos nós precisamos para conseguir fazer isso, né? É simples, não é? Vocês querem ser felizes? Não tem mais doença nenhuma? É só amar. Mas e aí? Nós estamos aqui num seminário que já há 5, 6 palestras o dia inteiro tentando explicar um pedacinho disso, né? Então é simples, mas ao mesmo tempo complexo para nós, né? Mas olha, o legal é o seguinte, nós vamos alcançar, porque nós não estamos ao léu. O pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o pastor. Nós temos Jesus, né, que toma conta da gente, né, como um irmão mais velho mesmo, né? Não como pai, pai é Deus. Temos o Cristo planetário, o Logos planetário, que representa Deus na Terra. Jesus é o irmão. É aquele cara que está do meu lado. É aquele que bate nas minhas costas e fala: mano, eu já passei por isso, cara. Vai dar certo, tenha fé, vamos nessa. Eu já vivi isso, eu já caí, eu já levantei, um dia eu já roubei, já matei, já fui pecador. Mas ó, hoje eu sou governador do planeta, cara. Você pode fazer a mesma coisa. Olha que legal, gente. Eu confesso para vocês que eu tinha uma baita de uma dor de cotovelo de Jesus, viu? Vocês nem imaginem como. Nossa, que dor de cotovelo, né? Porque como que Deus cria um cara tão poderoso que nem Jesus e um fraquinho que nem eu, né? E isso me perturbava. Tanto que quando me perguntavam assim, o que você acha de Jesus, né? E eu falei para muita gente, eu dizia assim, que Jesus foi um cara inteligente, e aí os padres fizeram uma religião em cima para ganhar dinheiro. Ponto. Era o que eu falava. Mas isso aí era dor de cotovelo, era despeito puro, né? Mas um dia, cadê ele? Não está aí esse, né? Tirar o sarro aí. Cadê o guru? Um dia, um guru chamado José Carlos Zanarotti, meu guru, me entregou um livro que mudou minha vida. O Sublime Peregrino de Ramatiz. Ramatiz me mostrou outro Jesus, não aquele que eu conhecia. Ramatiz me mostrou um Jesus irmão, um Jesus homem, um Jesus gente, um Jesus muito mais perto de mim, porque Jesus estava tão longe que eu jamais conseguiria chegar nele ou fazer o que ele fez. Mas na obra Sublime Peregrino, Jesus desce daquele posto de Deus, daquele semideus ou Deus longínquo, inatingível, e vem para o meu lado e passa a ser meu irmão e passa a caminhar comigo nesses 20 e poucos anos, né? Passa a caminhar do meu lado, tipo assim, ô mano, tô nessa, vamos nessa, mano, é isso aí, levanta, cara, você consegue, vamos nessa e tal. E o tempo todo, Jesus está do meu lado, está do lado de todo mundo. Será que eu tento escutar isso? Tem gente que não escuta, mas ele está ao lado de cada um. Porque se o homem tem uma aura que envolve o planeta, então, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei também. O espírito superior tem a propriedade ou a faculdade que nós espíritas chamamos de ubiquidade, ou seja, ele se irradia em vários lugares ao mesmo tempo. E ele está ao nosso lado, eu tenho certeza absoluta. Está mostrando para nós exatamente isso. E aí nós entendemos o Evangelho de uma forma mais gostosa, né? Porque antigamente o Evangelho era colocado para nós com uma série de punições, uma série posso dizer até, vamos dizer assim, uma série de punições, uma série de chantagens emocionais. Olha, se não fizer isso, vai para o inferno. Se fizer isso, vai para o purgatório. E é isso e tal. E agora não, né? Os espíritos vêm e mostram de uma forma diferente. E Ramatiz, então, fantástico, mata a pau, né? Mostra assim de uma forma bem light, bem gostosa. Evangelho é vida. Você pratica o Evangelho quando você acorda e abre o olho e fala assim: obrigado, meu Deus, por mais um dia. Você está vivendo o Evangelho. Aí quando você chega no banheiro, toma banho, está todo molhado. Quando você vai pegar a toalha, não tem toalha. Aí você vai,
Faz assim? Não, né? Aí você fala assim, puxa, vai ver que alguém esqueceu, não tem problema, eu vou fazer uma prece. Nós somos assim? Mas você pode aplicar o Evangelho. Está todo molhado, não tem toalha. Oh meu Deus, né? Aconteceu alguma coisa, peraí, vai resolver aquilo, vai dar um jeitinho. Nem que tenha que sair molhado para buscar a toalha. Ou você pode falar um palavrão, xingar, discutir com a sua mulher, brigar com a empregada, né? Aí você desce, senta na mesa para tomar café, né? Aí pega o pão, tal, parte. Cadê a manteiga? Não tem manteiga. Acabou a manteiga e a sua mulher não comprou. Ou o empregado esqueceu. Aí você já fala, ou você aplica o Evangelho, tem paciência e come pão puro. Não precisa chegar tanto, né? Mas calma. Aí você pega um carro, sai de casa, na primeira esquina alguém fecha, quase bateu. Aí você vai atrás do cara para brigar, pega o revólver, pega um pedaço de pau, xinga a mãe dele. É assim que a gente faz, não é? Ou você pode fazer assim, vai com Deus, meu irmão, que Jesus te ilumine. Vai ver que você não está bem, está com pressa, está com algum problema. Então vocês percebem que o Evangelho é tão simples, mas ao mesmo tempo complexo para nós. Ramatiz, uma das suas vertentes principais é o que ele chama de a iniciação à luz do dia. Ser bom dentro do centro espírita é fácil, com essa egrégora, com essa energia gostosa, todo mundo amigo, todo mundo maravilhoso. Lá fora que é o grande teste. E o Evangelho, ele funciona em qualquer coisa. No trabalho, no metrô, na rua, no campo de futebol, no cinema, em casa, enfim, em qualquer lugar. Certa vez os apóstolos começaram a cutucar Jesus e o Nicodemos queria saber como é que você é tão superior, como é que é isso, como é que é aquilo e tal, e ele falou da reencarnação, mas depois ele disse assim, poxa, mas se vocês não me entendem, quando eu falo das coisas da terra, como vocês querem que eu fale das coisas do céu? É como se Jesus dissesse assim, se vocês ainda não fazem as mínimas, como que vocês querem saber das máximas? Né? Então o Evangelho traz a cura definitiva. O Evangelho é holístico. O Evangelho resolve os nossos problemas, desde que seja vivido. Pietro Baldi vai dizer o seguinte, que o Evangelho só funcionou para Pedro quando o galo cantou. Naquele momento o Evangelho funcionou. Até ali era teoria. Ele via Jesus falando, achava bonito, legal, ia no embalo, mas ele só funcionou para ele quando o galo cantou. Aí ele se compenetrou do que era o Evangelho. Só funcionou para Paulo quando ele caiu do cavalo na estrada de Damasco. Só funcionou para Francisco quando ele voltava lá das cruzadas e ele ouve a voz do Cristo. Francesco, Francesco, reconstrói a minha igreja. Aí ele vai, faz uma vaquinha, pede esmola e constrói a igreja. No dia de inaugurar a igreja ele ouve a voz de novo. Francesco, Francesco, não é essa igreja. É a igreja universal, é o cristianismo que ele veio com a missão de renovar, né? Então, o Evangelho só funciona para nós, né? Funcionou para Madalena quando Jesus olhou nos olhos dela e multiplicou toda a vida. Funcionou para Zaqueu quando Jesus olha para a árvore e diz, desce Zaqueu, hoje quero almoçar na tua casa, e Zaqueu se transforma, né? Então o Evangelho é tudo isso e muito mais. E Jesus é o grande médico das almas, né? Por quê? Porque na verdade o seu Evangelho, ele não é só profilaxia, que evita doenças, mas ele também é terapêutica, porque o Evangelho cura doenças. Nos Estados Unidos, no século XIX, tinha uma mulher chamada Mary Beck Eder, e essa mulher foi acometida de câncer, um câncer virulento, se não me engano, câncer de mama. E ela encontrou o Evangelho, um livro. E ela começou a tentar vivenciar, buscar no Evangelho força, e ela curou o câncer, através da vivência evangélica. E ela fundou uma religião que existe no mundo inteiro, a Christian Science, ciência cristã. Eles inclusive participam conosco de Unilux, né, o Fórum Interreligioso Universalista. E lá na Christian Science, Jesus é cultuado como o médico das almas, o Jesus cientista, uma visão um pouco diferente, né, da maioria do cristianismo, que vê Jesus como um líder religioso.
ou como apenas vamos dizer assim, um moralista, um grande psicólogo, moralista e tal. Mas Ramatiz, ele vai muito além. Ramatiz nos fala que Jesus é o maior de todos os médicos que já encarnou no planeta. É o maior engenheiro, o maior químico, o maior biólogo, o maior físico, enfim, é o índice científico mais elevado que existe no planeta. Então ele sabia o que ele estava fazendo, nos deixando o exemplo, nos deixando o ensinamento para a nossa cura definitiva. Porque, gente, olha, vamos e venhamos, né? Com todas essas terapias, com toda... porque tudo isso é o amor de Deus. Eu vou contar um segredo para vocês, mas vocês não contam para ninguém? Posso confiar em vocês? Só para a torcida do Corinthians? Até uns 6, 7 anos atrás, eu comprava remédio xingando. Eu entrava na farmácia, eu ficava bravo, dinheiro jogado fora, dinheiro com remédio, essa porcaria, não sei o quê. E eu comprava, já era espírita, assim, doutrinador, falava manso e tal. Mas na hora de comprar remédio, eu ficava louco da vida. De 5 anos para cá, eu tenho enfrentado uma dificuldade muito grave, né? Uma psoríase aguda, terrível, terrível mesmo, né? Feridas no corpo inteiro e tal. E olha, eu nem sei mais quanto que eu já gastei de remédio nesses 5 anos. Hoje, eu entro na farmácia e agradeço a Deus por ter remédio e por eu ter dinheiro para comprar. Olha como mudou, hein? Como a gente aprende vivendo. O cara que xingava os remédios, xingava as farmácias, xingava os médicos, hoje agradece a Deus por existir remédio, por existir farmácia, por existir médico. Porque senão eu não estava na roça, né? O que eu passei nesses 5 anos, que tenho passado ainda, são coisas, vocês não imaginam o que é a psoríase, né? Se alguém se manifesta, corre, vai atrás, não briga com psoríase. Inclusive, muitos dos casos da Bíblia que falam que era lepra, não era lepra, era psoríase. Tá? Nós já temos mensagens espirituais dizendo que ela é muito antiga e que alguns casos da Bíblia que falam que eram leprosos não eram psoriáticos, que é uma doença terrível, né? Mas tudo bem, Deus é tão bom que tem remédio para isso, tem remédio para aquilo, tem terapia, tem homeopatia, tem biocibernética Ramatiz, tem homotoxicologia, tem mais não sei o quê. Tudo isso é o amor de Deus por nós. É para que a gente possa aproveitar a reencarnação e, de certa forma, amainar o nosso karma. É interessante, né? Porque os teósofos, eles falam que existem os senhores do karma, né? E aí a gente fala assim, o primeiro pensamento nosso é, puxa, os senhores do karma é aquele que vê o que você vai ter que sofrer, né? Por causa das coisas que você fez nas vidas passadas. Então o senhor do karma, dá licença um pouquinho, você está bem na frente do projetor, Maria. O senhor do karma é aquele que vê, né? Que distribui o sofrimento pra gente? Não. É o contrário. Calma. Falou que falta 10 minutos. Você pensa que tem obsessor para tudo. Eu também tenho meus obsessores. Pensa que é só o Zé Américo que tem obsessor? Eu também tenho obsessor aqui. Então o senhor do karma, olha só que coisa interessante, né? A primeira ideia é essa. O senhor do karma é aquele espírito que escolhe o que você vai ter que sofrer. Não, o senhor do karma é aquele que maneira o que você vai ter que sofrer. Porque se a gente vier com a carga toda, ninguém aguenta. Então o senhor do karma é aquele espírito que fala, peraí, deixa eu ver o que ele aguenta. E aí dá uma maneirada, dá uma caprichada para você aguentar. Porque senão ninguém aguenta, né? Mas mesmo assim, mesmo vindo com tudo isso, com os atavismos, com as coisas que a gente traz de vidas passadas, Deus nos deixou essa coisa maravilhosa que é o Evangelho, que vai nos libertar definitivamente de tudo isso, né? O Evangelho, Ramatiz vai nos dizer o seguinte, sobre a saúde e a enfermidade. A saúde e a enfermidade são produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. Ramatiz é muito claro, gente. Não só no Fisiologia da Alma, como no livro Mediunidade de Cura, como no livro Evangelho à Luz do Cosmo, em mostrar que todas as doenças, até dente cariado, todas advêm de desequilíbrios, desarmonias do espírito.
em relação às leis divinas. Ele vai nos mostrar o próprio mecanismo de desequilíbrio que vai, vamos dizer assim, acumulando toxinas em nossos corpos sutis, e que depois isso tem que ser limpo de alguma forma, né? Porque nós temos que tecer a nossa veste de núpcias, né? A roupa do casamento, né? Que Jesus fala na parábola do festim de núpcias. O camarada estava na festa sem a roupa de festa, então tira ele daqui e manda para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. O que é a roupa da festa? É um corpo espiritual, vamos usar a linguagem espírita, vai? Um perispírito limpo, sem toxinas, sem miasmas, sem energias deletérias, que são acumuladas por nós mesmos, né? Porque nós somos poderosos. Você imagine que se você não tivesse duplo etérico, você discutia com a sua mulher e caía duro na hora, tinha um infarto na hora. Sim, porque o duplo etérico é o guardião, né? A energia que vem do astral é tão portentosa que era capaz de, vamos dizer assim, dizimar você, até desintegrar alguma coisa, você, o seu corpo físico. Mas nós temos duplo etérico. Só que tem uma coisa, é como se ela viesse do astral, batesse no etérico e voltasse para o astral. E vai ficando, e vai coagulando, vai criando pústulas, cascões, vai criando condensações de energia negativa. Como o nosso corpo físico está em contato molecular com os corpos sutis, essa energia tende a, como diz Ramatiz, entre parênteses, descer do corpo astral para o corpo carnal e espolcar aonde você tem maior vulnerabilidade. E aí são as doenças. Existe um aforismo muito antigo, desde a Grécia Antiga, talvez até de antes, que diz assim: não existem doenças, existem doentes. O Zé falou isso de uma outra forma, mas falou a mesma coisa. Uma frase que ele mostrou aqui para nós, da Grécia, né, Zé? Do Platão, né? Sócrates, Platão. Não existem doenças, existe o espírito doente, que é exatamente o que o Ramatiz fala. Por que o espírito está doente? Vamos ver aqui de novo. Porque ele está desarmonizado, tá? Desarmonizado para com as leis espirituais que no mundo oculto atuam sobre o plano físico. Tá, então é fácil, raciocíniozinho bem simples. Se a doença é a desarmonização do espírito em relação às leis divinas, a saúde é a harmonização em relação às leis divinas. O Evangelho é a lei divina. Vocês percebem por que o Evangelho traz a cura definitiva? Porque o dia que nós fizermos como Jesus... Vocês conhecem aquela musiquinha do padre... Como é que é o nome dele mesmo? Agora esqueci. Padre... Amar como Jesus amou. Como é que é o nome? Não. Zezinho. É uma música que fala... Olha, eu não sou muito bom para cantar, mas eu sei que vocês são meus amigos e me perdoam. Ela fala mais ou menos assim: um dia uma criança me parou e me perguntou o que ela precisava fazer para ser feliz. Aí eu disse para ela: amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, falar como Jesus falou, né? Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que viveria muito mais feliz. É isso, gente. O dia que você amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus viveu, acabou a doença. Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou tudo isso. Já era. Tá? Por isso que Ramatiz nos fala que realmente, né, a doença é esse desequilíbrio. E vai mais além ainda, falando de Jesus. O Evangelho ainda é, Ramatiz, o compêndio de terapêutica mais certa para o espírito encarnado recuperar a saúde espiritual. Uma vez que Jesus, seu autor, além do mais sábio dos homens e o mais digno instrutor moral da humanidade terrena, foi também o médico inconfundível das enfermidades do espírito. Ramatiz ainda vai nos falar mais sobre o Evangelho como um tratado de saúde cósmica. Vamos lá. Por isso, por Jesus ser o maior de todos os médicos, por isso o Evangelho do Cristo é
especificamente, olha só, especificamente, palavras de Ramatiz, um tratado da saúde da alma. Porque modificando o campo moral do ser, muda também a frequência vibratória do espírito. Vocês percebem que é científico? Não tem nada de religião aqui? É claro que tem um aspecto moral, mas olha só, o Evangelho modifica o indivíduo modifica a sua vibração e o ajusta cientificamente à pulsação harmoniosa e eterna do próprio cosmos. Pronto, acabou. Pietro Baldi, um grande espiritualista do século XX, ele tem uma tirada muito legal, que ele diz assim, que todas as nossas dores, doenças, reveses, eles decorrem do fato de nós andarmos na contramão. Gostado, né? Vocês andam na contramão? Eu não sou besta, não quero bater de frente com alguém, né? Mas o Pietro Baldi fala que todos nós andamos na contramão. Por quê? Ele diz assim, porque a lei de Deus é o altruísmo. E na Terra, uma grande parte ainda vive o egoísmo. Então é como se nós andarmos na contramão seria o seguinte, todo o universo anda no sentido do amor, do altruísmo. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Vocês podem ver, o reino mineral só dá, não recebe nada, só dá, não é? Só dá, só dá. Amor é dar, amor é fazer. O reino vegetal só dá para nós, dá fruta, dá comida, dá isso, dá aquilo, dá oxigênio, dá clorofila, só dá. O reino animal só dá. Auxiliar do homem, está lá no livro dos Espíritos. Os animais são os auxiliares do homem na evolução planetária. Só dão. E nós? Não. Só toma. Aí, não exagera, né, Eduardo, também. Nós ainda não conseguimos dar o tempo todo. Muitos de nós ainda são partidários da lei do Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Então o que acontece? Olha só, é simples também. É simplesinho. Se o universo anda nessa direção, que é o amor, e nós andamos nessa direção, que é o egoísmo, o que acontece? A resistência, o choque, e aí as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as doenças. Allan Kardec vai falar que a grande dificuldade do homem na Terra é o choque dos egoísmos, né? Porque tudo que eu faço, eu bato no egoísmo do outro, o outro bate no meu egoísmo, o outro bate no egoísmo do outro. Mas Allan Kardec também fala uma coisa legal. Ele diz que o egoísmo vai matar o egoísmo. Porque de tanto sofrer pelo egoísmo, nós vamos mudar. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a maioria de nós já cansou de apanhar. Queremos sair da roda de samsara. Reencarna, apanha, volta um pouquinho melhor. Reencarna de novo, apanha, volta um pouquinho melhor. Reencarna de novo. Ramatiz diz o seguinte, no livro Evangelho, Psicologia e Yoga. Está na hora de vos tornares patronos do vosso próprio desenvolvimento espiritual. Não dá mais para esperar que ele venha de fora, como nós sempre fizemos, atrás do iniciado, da pitonisa, do guru, do mestre, do pastor, do padre, e depois como espíritas, dos espíritos. Não, dá para cada um tomar conta da sua evolução. E Ramatiz fala mais, não sois mais Ícaros. Vossas asas não são mais de cera. Nós estamos vivendo um momento mágico da humanidade. Nós já temos condição de tomarmos conta do nosso processo evolutivo. Nós já temos condição de trabalhar a nossa própria cura através do Evangelho de Jesus. Então o Ramatiz, ele é tão assim, vamos dizer assim, meridiano, tão claro, que às vezes eu fico pensando, o que eu vou falar mais? Acho que eu só vou ler a frase para eles e acabou. Porque está claro, olha, quando o Evangelho nos ensina a reforma íntima, e quando você se transforma, você muda a sua vibração. Mudando sua vibração, você muda o seu campo energético. Mudando o seu campo energético, em consonância com as leis espirituais, você não vai ter mais doença. Você vai ficar poderoso, você vai ficar forte, você vai dominar cada vez mais as suas possibilidades como espírito imortal, né? E realmente, olha, você se ajusta. Pietro Baldi, o desajuste, andar na contramão, né? O Ramatiz, quando você se ajusta às leis do mundo oculto, às leis espirituais que regem o universo, acabou o sofrimento. Então o Evangelho é realmente um grande tratado de saúde.
mas de saúde física também, viu? Porque obviamente que a sua modificação vibratória vai também atuar no físico. Então, se você tem um corpo espiritual cheio de toxinas, cheio de miasmas e dificuldades, né? Quando você faz o mal, pensa no mal, sente o mal, você está trabalhando energia deletéria. Que Ramatiz, ele faz uma comparação, pelo amor de Deus. Não vai pensar que a gente produz óleo cru, né? Senão a gente vai querer vender isso para o posto de gasolina. O Ramatiz fala que nos momentos de pecado ou de desequilíbrio, nós produzimos energias semelhantes ao óleo cru, grosseiras, que vão grudando no nosso corpo espiritual, deixam resíduos. Mas ele diz também que a recíproca, aliás, o contrário, né, é válido. Quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós somos equilibrados, quando nós somos amigos da prece, nós produzimos energias altamente sutis, que não deixam resíduos, e que além de não deixarem resíduos, olha só, ainda destroem aquelas energias negativas. Por isso que o Pedro disse assim: o amor lava a multidão de males. Aí a gente começa a entender o que é lava. Lava mesmo. Porque quando você perdoa, quando você ama, quando você faz o bem, quando você faz caridade, quando você faz uma prece, você está produzindo uma energia que não vai manchar o seu corpo espiritual e que ainda vai desintegrar possíveis miasmas, energias deletérias que você tenha aderidos à sua constituição astral. Então, por isso que o Evangelho é tratado de saúde, tá? E que nos traz realmente a proposta da cura definitiva. Ramatiz vai nos dizer o seguinte: para nós, desencarnados, que bem sabemos que a cura definitiva do espírito só será alcançada sob a terapêutica sublime e certa dos princípios vividos por Jesus, interessa-nos destacar particularmente os métodos que permitem operar mais profundamente no psiquismo, onde, em verdade, se encontra a sede real de toda a enfermidade. Olha só, hein? O psiquismo. O que é o psiquismo? É a mente espiritual. É você, né? Claro que o espírito não é a mente. Kardec perguntou isso para os espíritos. A mente é um atributo do espírito. Mas você é o que pensa. Buda dizia: o homem é o que pensa. A desgraça, o sofrimento, a dor acompanham os maus pensamentos, como a roda da carroça segue as patas do boi. Mas a alegria, a felicidade também acompanham os bons pensamentos, como a sombra segue o corpo. Buda, tá? Ou seja, o homem é o que pensa. Então, a gênese das nossas dores, das nossas doenças, das nossas dificuldades é a psique. São os pensamentos desequilibrados. Porque o pensamento é a gênese de tudo. Pensamento, sentimento, ação. Não existe ação sem sentimento. Não existe sentimento sem pensamento. Ah, ele pensa em pensar. Não, ele não percebeu o que pensou. Nada se faz sem pensar. O pensamento é o apanágio do princípio inteligente, o espírito, né? Tudo foi criado pelo pensamento de Deus. A mente é que manipula todo o universo. Deus criou o universo, leis perfeitas, e quem manipula todo o cosmos somos nós, seus filhos. Desde aquele que toma conta da sua casa até aquele que toma conta de uma galáxia. Mas sempre os espíritos, através do pensamento e da vontade, manipulando as energias. E o Evangelho vai te ensinar a manipular essas energias de uma forma positiva, né? Ou seja, alcançando a cura verdadeira. Porque olha, gente, o câncer estourou lá no dedão. Você vai lá, corta o dedão, mas não modifica a energia interna. Ele vai estourar na perna. Aí corta a perna, mas não se modifica. Ele vai estourar em outro lugar, até que você desencarna. Não tem jeito, porque normalmente, principalmente a medicina alopática, ela trata efeitos e não as causas. E mesmo as medicinas, né, mais que a gente diz complementares ou alternativas, ainda estão, como eu disse no início, apagando incêndio. Porque a causa está lá, na profundidade, no âmago do ser, né? Lá dentro mesmo, nos corpos mais sutis, representada por energias que você manipulou nessa encarnação, em encarnações passadas. Pra vocês terem uma ideia, Ramatiz fala que hoje muitos de nós desenvolvemos câncer devido a um elemental que nós manipulamos na Atlântida, com magia negra.
Quer dizer, Atlântida, há 30, 40, 70 mil anos atrás, e hoje nós trazemos ainda esse elemental, ainda arraigado aos nossos corpos sutis. Está lá na Fisiologia da Alma. A matiz é bem claro, uma grande parte dos cânceres são devidos à magia negra que nós praticamos em outras encarnações e desde a antiga Atlântida, tá? Bom, então a profilaxia evangélica fica sendo para nós uma forma de evitar e também uma forma de curar. Ramatiz vai nos dizer o seguinte: sem dúvida, a verdadeira ciência de curar ainda é a profilaxia evangélica, preconizada pelo Cristo, o divino médico, como principal garantia da saúde e da integridade mental e moral do homem. E o amor, a bondade e a pureza do espírito ainda são os medicamentos mais sublimes dessa terapêutica crística e que ainda estão em perfeita relação com as leis espirituais que governam o universo. Há no Sermão da Montanha, do induvidável Jesus, maior sucesso profilático e curativo do ser humano do que em todas as drogas farmacêuticas e processos místicos existentes até hoje no orbe terráqueo. Olha só, gente, Ramatiz aqui ele fala uma coisa muito importante. Aliás, Mahatma Gandhi também fala isso, né? Se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque o Sermão da Montanha, até o Ramatiz tem uma frase bonita, deixa eu ver se eu lembro. Ele diz assim: o Evangelho é a lâmpada, né, que guia o homem. E o Sermão da Montanha é a luz que ilumina a lâmpada. Que coisa muito bonita, poética do Ramatiz, né? O Sermão da Montanha é completo em si mesmo. Se não existisse mais nada, nem o resto do Evangelho, só o Sermão do Monte, nós já poderíamos fazer a nossa transformação moral, fazer a nossa reforma íntima, tá? Então, é claro que teríamos tantas coisas para dizer para vocês, né, para mostrar essa coisa de como nós nos libertamos. Por exemplo, né, quando Jesus... o Kardec... Isso aqui o Ramatiz vai falar do Espiritismo. Eu vou ler rapidinho, né, porque é sempre bom. O Espiritismo não tem como finalidade principal e urgente curar as doenças do corpo. Acabou. Mais 5. O Espiritismo não tem como finalidade principal... Aprendi com o Zé Américo. mais 5, mais 10. O Espiritismo não tem como finalidade principal e urgente curar as doenças do corpo, embora, sem alarde, cooperem neste setor de ordem humana. A caridade, a mediunidade de cura, biocibernética Ramatiz, os trabalhos que são feitos aqui em outros centros. Então ele colabora também, mas não é a sua finalidade. O seu objetivo relevante é ensinar e orientar o espírito no sentido de libertar-se de seus recalques ou instintos inferiores, até alcançar a saúde moral da angelitude, né? Então o Evangelho vai nos ensinando. E, por exemplo, eu selecionei aqui umas 3 ou 4 passagens, só para a gente entender isso. Por exemplo, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, o que ele quer nos mostrar? Como que isso pode ter um efeito curativo, profilático ou terapêutico em nossa vida? Qual é um dos grandes medos da humanidade, curtido durante dezenas, centenas de encarnações? O medo da morte, o medo de ir para o inferno, de ir para o purgatório e tal. Quando Jesus fala isso, é como se ele quisesse dizer: gente, fiquem calmos, nós não somos daqui, não tem problema se eles me pregarem na cruz, meu reino não é deste mundo. E olha, nós também não somos deste mundo. Cada um de nós pode fechar os olhos agora e falar para si mesmo: meu reino não é deste mundo, que esta é a grande verdade. Então Jesus, em 4, 5 palavras, ele tira de nós esse peso do medo da morte. Por outro lado, ele vai mostrar também a relatividade da vida. Quantos desequilíbrios nossos não advêm do apego nas coisas materiais, das paixões desequilibradas, dos vícios, dessa coisa de ficar agarrado aqui. Quem trabalha com o espiritismo prático sabe a dor do espírito que desencarna apegado no dinheiro, apegado na casa, apegado na família, apegado no filho, apegado no esposo, na esposa. Tudo isso é muito bacana, nós podemos curtir, mas nós não somos daqui. Ramatiz tem uma frase
Fantástica. Essa é para colar no guarda-roupa, para olhar todo dia. Ele diz assim: nada que é passageiro pode trazer a verdadeira felicidade para alguém que é imortal. Pensa bem, nós somos imortais. E as coisas passam, tudo passa. Porque tudo é energia condensada, como o Zé Américo explicou. E a energia se condensa sempre para atender uma necessidade do espírito. Depois que ela atendeu, ela volta à sua forma normal. Por isso que tudo tem radioatividade, tudo tem aura, tudo emana energia. A Matisse chama isso de fuga vibratória. Ele diz assim, é como se a energia quer voltar para casa. Então essa cadeira aqui, um dia ela vai acabar, não sei quando, 1 milhão de anos, 500 anos, 1000 anos. Cada material tem um tempo para se desintegrar, mas ela vai acabar. Se eu achar que essa cadeira aqui é a coisa mais importante da minha vida, e o dia que ela acabar, como é que eu vou fazer? Aí eu vou ser infeliz para a eternidade? Vou me desequilibrar, vou entrar em depressão, vou criar desajustes no meu sistema nervoso central, vou desequilibrar meus corpos sutis, vou travar meus centros de força, meus chakras, e vou ter o quê? Doenças, né? Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele nos deixa mais leves, mais tranquilos. Eu vou curtir o máximo. Posso ter um carro, 2 carros, 10 carros, casa na praia, helicóptero, avião, posso curtir tudo isso, porque faz parte. Mas sabendo que nada disso é verdade. Os hindus chamam todo o universo exterior, inclusive os nossos corpos, de Maya. O que significa Maya? Maya é a grande ilusão, é fumaça, é algo que escorre pelos nossos dedos quando nós achamos que estamos no controle. Aí de repente, né, some como fumaça. Então, se você está equilibrado, se você sabe que seu reino não é deste mundo, se você já entendeu a lição do Evangelho, você vai tirar de letra as dificuldades. Por mais que venham as cacetadas da vida, que vem mesmo, são os desafios, você vai tirar de letra. Jesus também disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não dá para servir ao mesmo tempo ao mundo e a materialidade e a espiritualidade. Você tem que fazer uma opção. O que é principal? Ele disse assim, aquele que quer ser feliz, pega a sua cruz e me segue. Porque o que adianta ao homem ganhar a vida, essa vida mundana, drogas, violência, sexo, isso, e perder a própria alma? O que adianta, né? A pessoa achar que está abafando, está enganando, está fumando, está bebendo, está fazendo um monte de besteira e está curtindo. E depois a gente vê aí nas sessões espíritas o cabra rastejando no umbral 100 anos, 200 anos, reencarnando mongoloides, hidrocéfalo, com problemas terríveis, cego, mudo, com doenças, psoríase, psoríase da vida. Eu vou contar para vocês. Sabe por quê? Do que é essa psoríase? Eu vou contar, mas olha, se vocês contarem para alguém, eu vou ficar de mal, hein? A minha psoríase, ela é o karma das fogueiras. Eu fui sacerdote católico em 2 encarnações da Inquisição. E queimei muita gente. E agora eu queimo em vida, né? Então é o karma das fogueiras. Isso eu já sei, já tive revelações espirituais, já entendi. Por isso que em momento algum eu me achei coitadinho. Em momento algum eu me achei vítima inocente. Em momento algum eu achei que Deus me abandonou. Já falei isso no programa. Em momento algum eu achei que os espíritos não me curaram porque não quiseram. Então eu passei esses 5 anos, é claro, foi muito difícil, é muito difícil ainda, mas muito equilibrado, trabalhando, fazendo programa, fazendo seminário, dando aula, fazendo palestras, trabalhando na assistência social, normal, graças a esse conhecimento. Se não fosse isso, gente, olha, o que ia acontecer? Eu ia me revoltar, ia chutar cachorro na rua, ia xingar Deus, ia piorar a psoríase. Ia piorar, porque ela tem um fundo emocional muito forte. Quando você se desequilibra emocionalmente, tende a crise a piorar. Mas tudo isso é o Evangelho. Eu não sou bonzinho, nem maravilhoso, nem santo, não sou nada disso. Muito pelo contrário, sou um cara ainda com muita coisa para arrumar. Mas os ensinamentos de Ramatiz e o Evangelho de Jesus dão essa força para nós. E ele vai mandar você se reconciliar com o adversário. Gente, isso aqui é tratado de saúde. Isso é receita. Jesus aviou isso aqui, é uma receita. Reconcilia com o adversário enquanto estás a caminho, para que não aconteça que ele te mande para o juiz, o juiz te mande para o promotor e você vai para a cadeia. A cadeia é o sofrimento, é a dor, são as doenças.
aquele que guarda mágoa, o Shakespeare dizia assim, olha só, essa também é para colar no guarda-roupa. O Shakespeare dizia o seguinte, quem tem mágoa no coração, eu sei que aqui ninguém tem, graças a Deus, né? Já me falaram isso. Mas quem tem mágoa é como alguém que toma um veneno querendo que o outro morra. Porque o veneno é a mágoa, né? Então a mágoa, o ódio, o rancor, são coisas que trazem doenças terríveis para a gente. São energias super deletérias, que vão repercutir no corpo astral, no corpo etérico, e que vão nos deixar assim numa condição muito difícil. Tá? Por isso que Jesus disse, reconcilia com o adversário enquanto estás a caminho. E a gente pensa assim, puxa, é uma recomendação moral. Não, é muito mais do que isso, porque ele vai dizer também, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Você já percebeu o que acontece? Quando você ora por alguém que te persegue, ou quando você ora por alguém que te calunia, por um inimigo, o maior beneficiado não é o inimigo, é você. Porque você é o fulcro das energias poderosas. É você que está trabalhando e transmutando as energias e você manda um pouquinho para o inimigo. A maior parte fica com você. E limpa o seu corpo espiritual. Limpa a mágoa. A coisa, olha, é a melhor receita que existe, que Jesus nos deixou para a saúde. Sempre que alguém fizer alguma coisa para você, que alguém te deixar bravo, que alguém te machucar, que alguém te perturbar, reza para essa pessoa. É difícil, né? Tem gente que fala para mim, eu não consigo rezar por aquele estrupício, eu não consigo rezar por aquela vadia, azar seu, porque se você rezar pela pessoa que te prejudicou, o beneficiado não é a pessoa, é você. O maior beneficiado é você. Você vai estar garantindo a saúde para você, saúde espiritual, que vai redundar em saúde física, saúde etérica, saúde astral, saúde mental. Então Jesus sabia o que ele estava fazendo, né? Ele disse, quando ele fala da túnica nupcial, né? Realmente eu já falei disso. Qual é o objetivo? A historinha, olha, tinha uma festa, só que tinha uma pessoa que não estava com a roupa de festa. Aí o dono da festa mandou pegar essa pessoa, mandar para um lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Ora, o que é a festa? Senão os planos superiores, os mundos mais evoluídos, onde tudo é alegria, fraternidade, solidariedade. Mas vocês acham mesmo que nós, terrestres, na média da Terra, conseguiríamos habitar hoje um mundo superior? Não. Nossos corpos sutis ainda não têm essa condição. Nós precisamos purificar os nossos corpos. Vamos falar na linguagem espírita. Limpar o nosso perispírito, que é esse conjunto energético que a gente divide em camadas para estudar melhor. Mas vamos dizer assim, nós só vamos conseguir habitar os planos mais sutis na Terra, ou os mundos mais evoluídos, onde tudo é alegria, quando nós tivermos a roupa de festa, um perispírito limpo, um perispírito equilibrado, um perispírito sem miasmas, sem desequilíbrios. E como que a gente consegue isso? Através do Evangelho, amando, fazendo caridade. Bem-aventurados os puros de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão fartos. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Se o inimigo quer a capa da túnica, se quer andar 1000 passos, anda 2000. Não resistai o mal, mas pagai o mal com o bem. Ora por aquele que te persegue e calunia. E tantas outras orientações do Evangelho de Jesus. E se nós entendermos isso, entendermos a profundidade do Evangelho de Jesus, entendermos realmente a magnitude da figura desse amigão, nós vamos construir um mundo novo. E ele nos garantiu que vai estar conosco até o fim dos tempos. É isso aí, gente. Muita paz, muita luz.